Dorme não, Raquel. Essa coberta gostosa aí. Meu sonho. Tem um pedacinho dessa coberta aí. Né? Boa noite, né, professora? Não é? É. Isso mesmo, tá certinho, de banhozinho tomado, ó. Daqui a pouco é só puxar a coberta e dormir. Saí eu entrei debaixo das cobertas. Não, eu tô cheia de blusa aqui também, ó. Tô com 2 blusas de frio. E eu gripei um pouquinho, ninguém merece, toda hora um trem. É. Dureza. Ah, gente, vocês estão gostando aí do jogo do Galo, né? Ó, me lembrem aí, por favor. Que eu me lembro, eu parei aqui nessa parte, eu passei essa parte todinha aqui. Eu lembro que eu falei da cefaleia, que o paciente é bom hidratar bastante, que a paciente fica deitada e levanta, ela sente muita dor, por causa eu lembro dessa bloqueio de plexos, que é quando faz de braços e membros superiores. E, se não me engano, eu não comecei essa fase da cirurgia aqui, não. Eu parei aqui. Todo mundo confirma comigo? Foi isso mesmo? Ou ninguém lembra? Então, vou começar aqui, tá? Então, nós vimos acima a parte das anestesias. E aqui embaixo, nós começamos a ver as fases das cirurgias. Na verdade, em alguns momentos da aula, eu falava até um pouco sobre isso. Eu falei para vocês um pouco sobre quando que eu recebo o paciente, né? No pré-operatório. Boa noite, Flor. No pré-operatório, né? Que é aquele momento em que eu recebo o paciente, que eu tenho que fazer tudo relacionado à segurança do paciente ali, né? Os protocolos de cirurgia segura, todos têm que ser empregados ali, né? Então, são as fases. O que são fases? Antes de eu operar mesmo o paciente, antes de operar, é uma fase da cirurgia, né? Quando eu estou preparando o paciente, quando ele está ali adentrando dentro do bloco, já passa a ser chamado de uma fase da cirurgia. Depois nós temos, né, a frase, o pré-operatório imediato, né, que é o período ali que a gente vai ver qual que é esse momento, e depois nós temos, tem um outro aqui embaixo, o transoperatório. Então, são momentos que, por exemplo, se o paciente teve uma parada cardíaca, na hora de eu fazer evolução, eu tenho que evoluir. O paciente teve uma parada cardíaca na fase transoperatória, tantas horas, aconteceu isso, né, administramos essa e essa medicação. Então, quando a gente vai evoluir, o médico não coloca lá. Na hora que eu estava abrindo a barriga do paciente, o paciente teve uma parada cardíaca. Ele não coloca, ele coloca no momento transoperatório, né? Aconteceu isso, isso e isso. Então, tudo dentro do hospital, né? Tem as terminologias, né? As coisas a serem seguidas ali, né? Que é o linguajar ali dentro do hospital. Então, vocês no bloco têm ainda mais ainda, né? O hospital inteiro conversa com esses termos, mas quando a gente trabalha no bloco, a gente tem muito mais termos ainda do que os outros setores, né? Vocês viram aí na quantidade de terminologia cirúrgica que nós temos, que os outros setores não trabalham muito com isso, né? Então, a fase, né, do período pré-operatório, o que ela consiste, né? O que ela significa? Então, quando eu falo pré-operatório, é exatamente aquele momento que antecede a cirurgia, propriamente dita, né?
Então, é aquele momento onde que o médico ainda não abriu a barriga do paciente, né? Então, tudo que é o pré-operatório é aquele momento que antecede a cirurgia, mas eu já estou recebendo o meu paciente ali, né? Então, o pré-operatório é quando é tomada a decisão ali, né, da intervenção cirúrgica, de realmente fazer cirurgia no meu paciente. E a fase pré-operatória, ela termina com o encaminhamento do paciente para o centro cirúrgico, né? Então, antes eu estava definindo se a gente vai fazer uma intervenção cirúrgica aqui ou não, né? A partir do momento que foi definido que ela realmente vai operar, termina o período pré-operatório, tá? Qual que é o papel, né, da enfermagem nessa fase pré-operatória, né? Então, a enfermagem faz muita coisa em tudo, né, gente? Vocês já viram. Então, é amplo nesse período, né? Então, a enfermagem faz muita coisa ali no pré-operatório também, né? Inclui ali avaliação individual do paciente, né? Evolução de como que você está recebendo o paciente, né? Preparo físico, recebo Dona Maria das Dores em ar ambiente, deambulando, consciente, verbalizando, ou recebo sedada pela equipe do CTI, acamada, entubada, né? Então, eu coloco tudo, né? Avaliação ali de orientação, individual, preparo físico, preparo pré-anestésico, administração de medicamentos se necessário. Às vezes, o médico pede para eu fazer uma lavagem intestinal, né? Ou administrar uma medicação 1 hora antes do ato cirúrgico, né? Um Plasil para não vomitar, alguma outra coisa aí, um antialérgico, né? Por causa de alguma medicação que ela vai precisar usar, que ela tem alergia, né? Então, tudo consiste aí no pré-operatório, antes do ato cirúrgico propriamente dito, né? Antes de abrir ali o paciente. E qual que é a classificação, né, do pré-operatório? E tem a classificação. Eu tenho pré-operatório, quando que ele inicia, quando que ele termina, e tem o pré-operatório imediato. Então, o que é o pré-operatório imediato? Ele inicia no momento da tomada de decisão cirúrgica até 24 horas da cirurgia. Então, ele tem prazo para vencer. Então, depois de 24 horas da decisão da cirurgia, já não é chamado mais pré-operatório, tá? E esse período pode ser variável aí, né? Porque esse tipo de paciente, né? E o critério de indicação da cirurgia, o tipo de cirurgia, então pode mudar aí de acordo com algumas particularidades de cada um dos pacientes, né? Algum paciente pode precisar de um tempo de internação mais prolongada, né? Ao invés dele internar hoje e operar amanhã cedo, ele vai ficar mais tempo no hospital internado e depois que ele vai submeter a cirurgia, né? Às vezes o médico quer fazer uma hidratação, às vezes o médico quer fazer um preparo com o paciente internado dentro do hospital, né? Então, acontece às vezes o paciente internar, né? E isso não operar hoje, amanhã de manhã, né? Operar só no outro dia seguinte, porque o médico quer hidratar o paciente bastante ou fazer algum preparo especial, né? Então, a avaliação do paciente é ampla, né? Então, eu tenho que avaliar como um todo, né? Eu tenho que considerar fatores psicológicos desse paciente, físicos, né? Tem médico que já pede o paciente para internar só para poder se adaptar ali com o hospital, né? Plano de saúde não gosta muito disso, porque uma diária de um paciente, por causa disso, é uma fortuna, né? Desnecessário, mas o médico, às vezes, quer que o paciente comece a se acostumar com aquele ambiente, para ele não sofrer muito psicologicamente, né? Para ele se adaptar. E pode ocorrer, né, a nível ambulatorial também, né? Quais são, né, as tomadas, as medidas nessa fase, né, que eu vou seguir ali, que eu vou precisar fazer no pré-operatório imediato no meu paciente? Então, o médico, ele decidiu que vai operar no pré-operatório.
Então, eu tenho que realizar exames laboratoriais e radiológicos, se necessário, né, gente? Mas, geralmente, todo paciente faz exame de sangue, pelo menos, né? A avaliação clínica do paciente, eu tenho que avaliar o risco cirúrgico, se é um paciente que pode ser submetido a uma cirurgia ali mesmo ou não, ou o risco cirúrgico vai me apresentar alguma deficiência que eu tenho que ficar mais atento no momento da cirurgia. A avaliação nutricional desse paciente, né? É um paciente muito obeso. Isabela, Oi, no caso, essa avaliação do risco cirúrgico, no caso, quando o paciente ele não vem já com esses exames, a gente vai avaliar esses exames? Como é que é isso? Ou é o estado físico que ele se encontra? não, se você trabalhar lá no hospital da Unimed, o paciente está no CTI, por exemplo, e vai precisar operar, dentro do hospital ele vai fazer o risco cirúrgico, mas ele só opera se tiver o risco cirúrgico. Ele tem que ter o risco cirúrgico. Se eu, Isabela, for operar uma cirurgia plástica, eu vou ter que caçar um hospital que faz risco cirúrgico, né? Que faz todos esses exames para o risco cirúrgico e levar no dia lá da minha cirurgia plástica. Mas aí, no caso, o que é esse termo aí é os exames que ele atrás, que é o risco cirúrgico, né? Ou que ele já fez no hospital. É isso? Isso. Quem avalia é o Entendi. médico, mas nós da enfermagem, a gente fica por conta de pegar isso aí tudo e entregar na mão do doutor, você já sabe, né? Que é a gente que faz isso, né? E médico nenhum vai lá Ah, perguntar. tá, sim. Entendi, sim. Até na cirurgia plástica, é o técnico de enfermagem que pega e leva lá para o doutor. É bom a gente sempre saber, né, se o paciente tem dependência de droga, né, álcool, né, ou narcóticos, porque eu tive um paciente, mas em outra área, que ele não contou que era usuário, o paciente teve uma reação com contraste de ressonância. Na hora que ele começou a ter reação gravíssima, um choque anafilático, ele começou a gritar que usa droga. Mas na hora que a gente estava fazendo o termo de consentimento com ele, não tem essa pergunta, porque é constrangimento, né? Ele não falou nada. Só depois que ele teve uma reação que possivelmente deve ser por causa da droga, que causou essa toxicidade, né, no organismo, essa hipersensibilidade no organismo dele, é que ele gritou e falou que tinha usado droga o dia inteiro. Então, isso tudo é Mas, muito... Isabela, Oi. no caso de pessoas que têm problema renal, que tem que usar esse contraste aí, como que é feito para fazer cirurgia, essas coisas assim, ou exame? E, Maria Aparecida, vocês vão ter uma especialização só sobre isso. Aí você vai saber sobre isso lá para frente. Vocês vão ter aqueles 3 Entendi. cursos, não vão? Adicionais que vocês ganharam quando fizeram a matrícula, não vão? Eu acho que sim. Eu acho que essa turma tem. É, Aí você vai ter uma disciplina que vai explicar só sobre isso aí, o serviço radiológico para você estar, só porque senão Uhum. muda o foco aqui. Então, eu vou avaliar, né, a avaliação do estado respiratório ali do paciente. É um paciente que está respirando bem, é ar ambiente, ou está com catéter nasal, ou está entubado, né? Teve que suspender cigarro, é um fumante, né? Como é que está? A avaliação da função hepática e renal é importante, né, para eu saber como é que esse paciente vai evoluir aí durante a minha cirurgia, avaliação da função endócrina, né, da produção de hormônios, imunológica, né, questão que é um paciente que já está imunodeprimido, já está mais fraco, ou está cheio de alergia, ou é um paciente que é um potencial de desenvolver alergias no momento da cirurgia, né, com algum tipo de medicação simples que eu administrar, né, a maioria das pessoas tem, maioria não, muitas pessoas têm alergia de pirona, né, gente? Plasio de pirona, Buscopan. Então, a gente tem que ficar sempre atento, porque uma coisa dessa aqui que falhar, a gente está conversando pré-operatório, falhar aqui essas perguntas, essas tomadas de medidas aqui nessa fase, eu posso evoluir para um óbito do meu paciente lá na frente. Aqui começa todas as barreiras de segurança do paciente para eu não ter esse impacto lá na frente com o meu paciente, né? Então, uma coisa que falha ali, eu posso passar aperto mais para frente em outra fase, né?
avaliação da suspensão de terapia medicamentosa, né? Teve que suspender corticoide, né? Diurético, anticoagulante, né? Hipoglicemiante. Oh, desculpa, gente, dei uma gripada aí com esse frio. Então, tem médico que já vai falar, dona Maria, a senhora não vai tomar hoje, ou 2 dias antes, a senhora vai parar de tomar isso, 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 né? Então, toma esse, né, que raleia muito sangue, aí depois fica com hemorragia intensa no bloco, o corpo passa aperto, então a gente sempre avisa antes, porque a gente já sabe as medicações que esse paciente está tomando, tá? Está fazendo uso. Ô, Isabela, Oi, Rose. no caso do tabagismo, é porque causa hemorragia, alguma coisa assim? Não, 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 não. O caso do tabagismo é só para o médico saber qualquer coisa que o paciente for evoluir ali, que pode ser inerente ao tabagismo, sabe? Entendi. Nada relacionado a isso, não. Cigarro é uma Porque, praga, gente. porque eles orientam a não fumar, né? Eu lembro que eu fiz uma cirurgia, a mulher que estava do meu lado, ele falou para não fumar. Não fumar. No dia, nem depois. Nem depois. Até parece, hein? Quem não fuma, Isso que que eu não ia vai falar, fumar. até parece, vai adiantar o quê? Que você vai Ou pegar o... foi muito antes da cirurgia, enquanto a gente esperava. Aham, aham. Você descontou tudo de uma vez só. E Não depois... é? Mas Ainda bem que estava dentro do hospital mesmo, deu alguma coisa, tá lá dentro. Verdade. Mas agora de cigarro, gente, eu não lembro de ouvir médico nenhum falar disso, não, viu? Não lembro de ouvir. Mas tem, viu? Mas tem. Mas eu não lembro, assim, eu posso ter esquecido ou não presenciado, tá? Porque a Porque pessoa que médicos... fuma, ela fica ansiosa, né? Nossa Porque Senhora! não vai fumar. Aí ainda tem período que você fica esperando até ir pro bloco. Até você ir pro bloco, a pessoa que fuma não vai ficar sem fumar nunca. Nunca. Na verdade, todo mundo é ansioso. Só que o que fuma, ele desconta no cigarro, né? O outro que bebe, desconta alguma outra coisa. O outro que gosta de café, Verdade. desconta 10 café. O outro, né? Então, cada um desconta numa coisa. Desse jeito. Mas no caso, se for uma pessoa, for um hospital que o paciente não pode perambular pelo hospital, ele acaba ficando sem fumar, não. Porque dentro do quarto ele tem aquele Porque negócio não de tem, fumaça. Mas minha filha, e tem o paciente saía. cheiro. Eles dão um Mas, jeitinho para tudo. mas você sabe, exatamente, você escuta um monte de coisa. Eu perguntei a questão da hemorragia, porque eu fiquei num quarto com uma mulher, e ela era tabagista. Aí não podia fumar. Nós duas fizemos a cirurgia, que eu fui até de varizes. O dela, quando ela voltou, e ela fumou. Ele sai, virou as costas, daí a pouquinho ela ia lá fora, fumava e voltava. Fumou um bocado de vez. Aí, depois que ela voltou da cirurgia, a faixa dela, das pernas, não parava de ficar sangrando. Não, achei muito estranho, porque a minha ficou super normal. Aí eu achei Olha que tinha alguma só, coisa relacionada com hemorragia. entendi. Na Deve ser porque ela verdade, também andou, né? Pode ser, né? Forçou, né? deve ser isso, mas Ah, Antes mas da hora. depois que você faz a cirurgia, você não anda, não. Você fica deitada. exatamente, Eles Mas tiveram recupera que ela não trocar a tudo. faixa dela 2 vezes. Mas ela não saiu para fumar, não, depois da cirurgia? Não, foi antes. Ah, tá. Mas cada paciente reage de uma forma, né? Pode ser que o organismo dela reagiu dessa forma e pode ser que não, mas pode ser inerente ao cigarro, mas pode ser que não também, sabe? Entendi. E lá no Odilon Bedes, quem conhece o Odilon Bedes aí? Que todo mundo vai lá para aquele corredor final, que é uma pracinha. Dentro do hospital mesmo tem um lugar que não é coberto. Meu menino ficou internado lá, eu ia lá fumar. Os próprios porteiros te encaminham para você ir para lá, porque Ô, para gente, você não ficar saindo na portaria. os pacientes tudo lá de camisolinha fumando, gente, lá no ar livre. Verdade. Eles mesmos indicam, eles falam, só tem um jardim ali, que é próprio para a pessoa fumar. Em vez de você ficar passando aqui na portaria, aqui, indo lá para fora, você fuma ali. Eles mesmos indicam. Exatamente, eu sei. Ai, por isso que eu já comentei, porque eu só vejo fumante lá. Ai, ai. É até tóxico você ficar lá perto, de tanto cigarro que tem lá. É dureza. Então, lá eu vou ter autorização para cirurgia também, né? Então, é antes que eu pegue autorização, tem como eu pegar autorização do paciente depois que ele tiver sedado, né? Avaliação do estado psicológico do paciente, tudo é sempre bom, né? Levar em consideração ali o que está acontecendo, o paciente está deprimido, né?
para cirurgia plástica, todo mundo entra rindo e sai rindo, né, gente? Agora, para tirar um nódulo, que vai ser mandado para biópsia, né? Para ver se é maligno, se não é, ou já tem a conclusão de que vai tirar, né? Ou vai fazer isso, aquilo, tudo muito sério, né? Abala qualquer mente de qualquer pessoa, né? Não tem jeito. O paciente ele fica abalado, né? Emocionalmente, sim. Ô, Orientação. Isabela, o que que pode acontecer de uma pessoa fazer... Ai, tá com o nome do negócio aqui agora. Abdominoplastia e os pontos não segurar, ficar abrindo. Aí depende, você só me jogar isso aí é complicado, pode ser mil coisas, pode ser infecção, né? Pode ser edema, né? O paciente inchou demais e né? Tá abrindo. É um paciente que tem a diabetes descompensada, né? O que mais? Então tem que ver, avaliar uma série de outras coisas para a gente saber o que é. Ah, tá. É porque eu vi uma reportagem e a moça falou que o marido dela tinha feito e não estava fechando, os pontos não estavam fechando e já estava até dando um mau cheiro, sabe? Ai, meu Deus, é infecção, né? Toda vez que não E fecha, é tinha que infecção. refazer, eu acho que ia ter que refazer É isso o mesmo. processo todo de novo. Uhum. Acho que na última aula você não estava aí, não. Eu falei da minha cirurgia para o pessoal, que eu fiquei 3 meses com a cirurgia aberta, porque infectou e não fechava por nada, a pele não colava nem por decreto, minha filha. Não, na Enquanto última aula eu estava. enquanto eu não tratei a minha infecção, não consegui tratar, né, trocar antibiótico umas 3 vezes, a minha pele não fechou. Então, com certeza, pode ser. A primeira hipótese, quando acontece isso, é infecção hospitalar. Ou Tá. um paciente com diabetes compensada, porque ele vai ter uma má cicatrização, né? Uma dificuldade de cicatrização. Orientar, né? Orientação do quadro ao procedimento cirúrgico, né? Então, a gente tem que conversar sempre para o paciente, né? Ô, seu José, se eu tenho alguma dúvida, né? O senhor vai fazer cirurgia agora, é uma cirurgia tranquila, né? Mas toda cirurgia tem os seus riscos, a gente não pode deixar de falar para o senhor, né? É uma cirurgia que demora aproximadamente tantos minutos. É a equipe do senhor Bernardo, que o senhor já conheceu, né? Todos eles. Se eu tenho alguma dúvida, né? Quer que eu esclareça alguma informação, né? Podemos ir agora. E a gente, como nós já havíamos conversado na última aula, eu sempre vou fazer reserva de bolsa de sangue, né? Mesmo que, assim, é muito, muito difícil um paciente desse precisar, né? Mas, e mesmo assim, a gente sempre mantém, porque a gente não sabe das intercorrências, né? De repente, o trem revira ali dentro do bloco e não é naquela hora que eu vou ligar para pedir, né? Uma tipagem de sangue para resolver tudo isso. Então, toda cirurgia eu já deixo reservado, né? O sangue, se necessário, para aquele paciente. Se ele não usar, tudo ótimo, melhor ainda, não usou. Mas se utilizar, se precisar, né, já está lá reservado, disponível. E nós temos o pré-operatório. Ô, Isabela, o tipo de sangue do paciente que vai fazer a cirurgia, a gente fica sabendo no risco cirúrgico qual é o tipo de sangue dele? Não, no risco cirúrgico, não. Todo paciente, mesmo que seja de emergência, ele é feito aquele teste rápido de sangue, sabe? E um deles, quem usa, é a tipagem sanguínea sempre. Vai pedir um Ah, tá. hemograma completo, e dependendo do que o paciente está apresentando, ou a idade, vai pedir mais algum sangue. Os laboratórios são dentro dos hospitais, né? Os laboratórios funcionam 24 horas. E um paciente de emergência, né? Vai passar na frente de todo mundo que estiver esperando lá no pronto-socorro. Ou é um paciente que eu fiz o agendamento 24 horas antes dessa cirurgia, então eu já vou ter feito esse exame de sangue 24 horas antes, já estou com tudo pronto, né? E o pré-operatório imediato, né? E geralmente, gente, é nós que colhemos, tá? A técnico de enfermagem lá do bloco que colhe. Às vezes, vamos supor que foi um paciente que entrou de emergência, na sala de emergência, lá no pronto-socorro, às vezes as técnicas da sala de emergência já colheu, tá? Para agilizar o seu processo. Enquanto o doutor vai fazendo o eletrocardiograma ali, você vai comunicando no bloco, você vai preparando a sala, a menina de emergência já pega um braço do paciente lá enquanto faz o eletro,
já tira um sangue, o trem já vai agilizando. Porque o paciente classificado de emergência, eu tenho que intervir nele imediatamente, porque cada minuto é fatal, né? Um paciente que corre risco eminente de morte, né? O pré-operatório imediato, né? Então, é o período que abrange as 24 horas de antecedência da cirurgia, né? É aquele tempo mínimo para intervenção prévia ali no paciente, né? A adaptação dele no hospital se necessário, né? Tranquilizar ele ali na questão psicológica, né? Ambientar-se ali no hospital, né? Na cirurgia de urgência, né? O tempo de antecedência da operação é registrado, quando que ele deu entrada, né? Por que resolveu operar, o quanto tempo que levou. Tem cirurgias, gente, que tem protocolo, tá? Por exemplo, o Felício Roxo, o Hospital do Unimed, tudo tem protocolo de atendimento. Todo paciente que chega com fratura de fêmur ali no pronto-socorro, ele tem uma rota de atendimento. Com tantos minutos ele tem que estar com raio-x pronto, com tantos minutos ele tem que passar em tal lugar, com tantos minutos, o hospital inteiro é treinado nesse protocolo, tá? É sensacional. Chama linha de cuidado. Lá tinha linha de cuidado de fratura de fêmur, que era emergência, torção de testículo, os cardíacos, né? E o paciente que estava experindo, né, cálculo. Então, tudo tinha. Se algum momento essa cirurgia demorou demais, a gente depois tinha uma fiscalização junto do núcleo de segurança do paciente. Em qual momento o paciente demorou ali? O que aconteceu que o paciente demorou ali? Vamos supor que demorou no raio-x, né? O técnico de raio-x estava onde? Estava no horário de janta, não veio trabalhar, estava de folga. O que aconteceu que demorou? Depois eles vinham atrás da gente, meu filho. Passavam um aperto. Tinha que dar explicação por que ele tinha 15 minutos para passar pelo setor X e ele demorou 40. Chique, tá? Obviamente que é privado, né, gente? Então, esse período... Opa, deixa eu voltar aqui. O do pré-operatório imediato, né? Tem esses cuidados específicos ali que a gente vai fazer no paciente, né? Dar conforto, segurança, né, na cirurgia, para que ele tente acalmar um pouco ali, né? Aquela ansiedade toda, que não é fácil, né, gente? Você sabe que você vai entrar ali para uma cirurgia, né? Sabe dos riscos, né? A gente sabe que toda cirurgia tem um risco, vai sair ali operado, né? A ansiedade também vem de novo. E as ações da enfermagem aí no pré-operatório, que é super importante para a gente, né? Suspensão ou modificar a dieta do paciente. Isso vocês aprenderam lá em nutrição. Lembra que a professora ensinou vocês assim, se é um paciente que eu fiz cirurgia de intestino, né? Igual o Bolsonaro, tomou uma facada do intestino, teve que ir lá se reconstituir o intestino, né? Se eu der uma alimentação para ele rica em fibras, né? Ele vai danar a fazer movimento peristáltico. Então, eu tenho que dar mais uma sopa, né? Uma coisa mais leve para que o intestino dele fique mais em repouso possível, né? Então, eu posso ter a suspensão da dieta. Tem médico que não vai liberar a dieta hoje, só a partir de amanhã, e o paciente vai ficar com fome. E tem paciente que vai liberar a dieta, mas vai sofrer modificações. Ou seja, vai dar com a consistência branda, né? Sem muita fibra, sem não sei o quê, cozido, isso que é modificações, vocês já aprenderam lá. O jejum, sempre indicado de 8 a 10 horas antes da cirurgia. Médico não abre mão disso, viu, gente? A não ser nos casos de emergência. Já vi muito médico cancelar mesmo paciente por causa da quantidade de horas que não estavam adequadas para o procedimento cirúrgico, por causa o risco, né, de aspiração ali, paciente deitado com a barriga cheia, comida voltar, né, ir para o pulmão,
ou precisar de entubar. Como é que eu vou entubar um paciente cheio de comida aí? Ou eu passaria precisar fazer reanimação cardíaca. Como é que eu vou fazer com um paciente cheio de comida ali? Né? O preparo intestinal, né? Então, tem aplicação de enemas, acho que eu comentei sobre isso em algum momento da aula aí também. O que é enemas, né? São laxantes ou lavagem intestinal, né? Para evitar a evacuação do paciente no momento do exame, no momento da cirurgia. Então, tem paciente que o médico vai pedir para fazer essa aplicação, né? Ali na hora, porque não pode ter nenhuma contaminação ali naquele momento, né? Geralmente, os médicos pedem para esse paciente fazer esse controle aí antes da cirurgia. Isabela, você vai começar na segunda-feira a tomar o laxante, na terça, não vai comer carne, não vai comer isso, as coisas que demoram mais a sair do intestino, né? O processamento, a eliminação. Então, começar a comer comidas leves, né? Nesses últimos 15 dias para limpar bem seu intestino. E tem médico que vai pedir isso e vai pedir uma lavagem, às vezes nem precisa, né, gente? Com a dieta dessa, nem precisa de laxante, né? Mas, dependendo da cirurgia e do jeito que o médico, né? A conduta médica, tem médico que pede, tem médico que não pede, vai depender do médico ali. Geralmente, a gente pede para cirurgias retais, né? Que vai, tipo, hemorroidas, né? Períneo ali, porque não pode ter contaminação no ato cirúrgico, né? A lavagem gástrica, né? É introduzida uma sonda nasogástrica e a gente vai colocar soro fisiológico 0,9% e drenar até sair limpo, né? Então, geralmente é feito aí, quando não é assim, a gente faz através do endoscópio, tá? A endoscopia digestiva. E, às vezes faz no setor de endoscopia, ou às vezes faz dentro do bloco com endoscópio, tá? Essa lavagem gástrica. Porque não tem jeito de iniciar uma cirurgia